Primeiro domingo da Páscoa, ano C, Páscoa da Ressurreição. Liturgia de 17 de abril de 2022 com o tema Chamados a proclamar a vida que vence a morte. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e versículos de 37 e 43. Pedro disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Irmãos e irmãs, somos chamados a testemunhar os passos de Jesus, que nos conduz a vencer os poderes que conduzem à morte. Muitos se tornam testemunha dos passos que conduzem à morte, mas nós somos chamados a revelar o caminho que liberta da servidão. O caminho de Jesus nos conduzem à participação no banquete, nos conduz ao serviço da vida, nos conduz na vitória sobre os poderes da morte. A ressurreição é fruto de uma caminhada, é fruto de uma vida doada pela causa dos irmãos, é fruto de uma vida de consagração e de serviço ao Evangelho. Na segunda leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Se ressuscitastes com Cristo, afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Irmãos e irmãs, os colossenses enfrentavam doutrinas estranhas, está lá em Colossenses 2, versículo 18. Eram práticas ascéticas, práticas legalistas, prescrições sobre alimentos e observância de determinadas festas, no capítulo 2 de Colossenses, 16 e o 21. Contra este sincretismo religioso, Paulo afirma que Cristo é o caminho para a superação dessa diversidade de ensinamentos e que, por meio do batismo, passaremos a vivenciar os ensinamentos de Cristo e assim estar a serviço do próximo. Pelo sacramento do batismo, passaremos a fazer parte da vida de comunhão com Cristo ressuscitado. Pelo batismo, somos despojados do homem velho e passaremos a viver a graça do amor, da doação e da missão de anunciar a boa nova do Evangelho. No Evangelho de João, o capítulo 20, o versículo de 1 até 9. Irmãos e irmãs, no primeiro dia da semana, ainda escuro, as mulheres saem correndo ao encontro dos apóstolos para comunicar que o corpo do Senhor foi retirado do sepulcro e ninguém sabe onde está. Os discípulos também correm para verificar a veracidade da notícia. Era domingo, o primeiro dia da semana, dia das comunidades se reunirem em torno da mesa eucarística. A grande pergunta que faz questionar a nossa missão é: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Neste Evangelho, temos a revelação de que a nossa missão é de ajudar a comunidade a encontrar o Cristo na pessoa dos irmãos. É no meio daqueles que ainda caminham que poderemos encontrar o Senhor. Deus não está no sepulcro. Ele não está na dominação econômica e política. Ele não está na dominação religiosa e nem na dominação jurídica. Só poderemos encontrar o Senhor ressuscitado nos irmãos que sofrem nas perseguições, que sofrem nas guerras geradas nas favelas e geradas no descaso dos poderes em relação ao seu povo. A ressurreição é uma celebração que cresce e se fortalece no combate às mais diversas formas de escravidão. Nossa missão é de ajudar a vencer a fome, ajudar a vencer as formas de injustiça e de descaso com a vida que contribuem nos sistemas que geram a morte. A nossa missão é de trabalhar a favor da vida. Celebrar a ressurreição é estar ao lado da vida para defender a vida vencendo os sistemas de morte.
Cristo enfrenta a morte para resgatar a vida. Que a paz, a misericórdia e o poder de Deus estejam com todos. Amém.